Shalom a todos, sejam bem-vindos ao canal Rei Eterno. Aqui quem fala é o evangelista Michael Knight e hoje nós estaremos aqui estreando o nosso novo quadro, A Unicidade Responde. Estaremos aqui respondendo perguntas relacionadas à doutrina da Santíssima Trindade e à doutrina da unicidade de Deus. Logo após a vinheta, estaremos aqui trazendo esse maravilhoso conteúdo para vocês. Solta a vinheta. A primeira pergunta. Um pastor trinitariano lhe pergunta assim: se Deus não é uma trindade, se ele não subsiste em três pessoas distintas, como então se explica o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3 e o versículo 16, onde ali diz que Jesus estava sendo batizado e quando ele saiu da água, se abriram os céus e o Espírito desceu sobre ele numa forma corpórea como pomba, e uma voz lá do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós não temos, porventura, ali três pessoas distintas em um mesmo momento, numa mesma ação? Como é que os irmãos unicistas, eles explicam este texto? E então agora eu quero que você preste atenção para a explicação, para que você fique esclarecido sobre este texto. Vamos para a resposta. Por favor, pegue aí a sua Bíblia e confira comigo aí a explicação. Por que eu não acredito que o batismo de Jesus, nós temos ali três pessoas distintas? Primeiro ponto importante é o texto correlato, lá em João capítulo 1, onde nós temos ali a mesma passagem do batismo. E deixa eu te mostrar algo interessante. Lá no versículo 29 a seguir. João capítulo 1, versículo 29 a seguir. Confira aí. E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, que após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Olha o que João diz: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. O versículo 33 ele diz novamente: e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, este me disse: sobre aquele a quem vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Prestaram atenção? Tanto aqui no versículo 31 como no versículo 33, ele diz bem assim: ó, eu não o conhecia. Mas João tinha recebido uma revelação. Não sei se foi por um anjo que tinha aparecido e falado para ele, falado assim: olha, para que você saiba quem ele é, você vai ter uma visão. Vai descer sobre ele o Espírito e repousar. Quando isso acontecer, você vai saber que ele é aquele responsável pela sua missão. Porque João, ele é a voz do que clama no deserto, que veio preparar o caminho do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 3, eu não disse para você que o primeiro motivo era o contexto? O contexto de Mateus, capítulo 3, do versículo 1, diz bem assim: e apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, e este é aquele de quem disse o profeta Isaías, de quem escreveu o profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé, endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, nós temos a profecia
designada para João Batista. E olha que interessante, João Batista, ele veio, porque ele é a voz do que clama no deserto, ele veio preparar o caminho de Yahvé, do próprio Deus, de Jeová. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé. Ali nós temos ali o tetagrama. Nós temos ali o próprio Deus. Endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. E o primeiro mandamento é: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então João Batista, ele veio preparar o caminho de Yahvé. E nós sabemos que agora, em Mateus capítulo 3, João Batista, ele está vindo ali, ele está vindo preparar o caminho de quem? De Jesus. Agora, olha o tanto que é interessante. João Batista era primo de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Mas ele tinha essa profecia, que ele iria preparar o caminho do próprio Deus. E eu penso comigo, será que João estava pensando que ia aparecer outra pessoa? Porque ele escreve aqui em João, capítulo 1, versículo 33, ele diz, né? João Batista, ele diz aqui em João, capítulo 1, versículo 33, eu não o conhecia. Eu não sabia quem seria o próprio Deus Yahvé, do qual eu vim preparar o caminho. Mas ele tinha uma palavra sobre ele. Quando você vê descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, irmãos. Quem é que pode doar? Outra pessoa poderia doar o Espírito de outra pessoa? Não. Só o próprio Deus é que pode doar do seu Espírito. Então, se Jesus Cristo, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, é por quê? Porque ele é o dono do Espírito Santo. Só pode dar do seu Espírito quem é o dono do seu Espírito. Vocês prestaram atenção nesse ponto? Então, segundo a profecia de João Batista, nós já matamos a charada aqui. Ele veio preparar o caminho de quem? Do próprio Deus Yahvé. Ele sabia quem era este Deus? Não. Mas quando ele tiver essa visão, ele saberia? Sim, ele saberia. Então, quando Jesus chega para ser batizado, e aí Jesus sai das águas, aí desce o Espírito, é uma visão que João tem. Desce o Espírito, numa forma corpórea como pombo, e repousa sobre ele. E a voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu habito. Olha que interessante. A voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu me habito. Por quê, irmãos? Porque o filho é o tabernáculo. Esse Deus que é Espírito, que desceu ali sobre o seu tabernáculo, que ele gerou, que ele construiu. O próprio Deus, lá no ventre da Virgem, ele gerou um tabernáculo, uma tenda para ele habitar entre os homens. Jesus Cristo, o homem, é o tabernáculo deste próprio Deus que é Espírito. Porque esse Deus que é Espírito, ele se manifestou em carne. O Verbo que era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos, Mateus capítulo 1, versículo 23, Jesus Cristo, ele é o Emanuel, que traduzido é o que, irmãos? É Deus conosco. Deus manifestado em carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 9. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Prestaram atenção? Nele habita corporalmente. O Espírito desceu sobre ele numa forma corpórea. Prestaram atenção? Por que Paulo escreve nele habita corporalmente? Porque o Espírito desceu numa forma corpórea. Jesus mesmo falou bem assim: as obras que eu não as faço de mim mesmo. Ou seja, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem é o Pai? É o Espírito. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 1, versículo 20 está escrito: não temas, José, receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que estava em Jesus, ele é quem gerou aquele ser humano, o Filho, se tratando do seu corpo, da sua natureza humana. Então, irmãos, Deus é Espírito. João 4, 24 diz que Deus é Espírito. Mas esse Deus que é Espírito, ele viria para redimir o homem, conforme a profecia de Isaías, onde fala: eu sou o Senhor, o teu Redentor. Não há outro Deus senão eu. Lá ele diz que ele é o Redentor e que ele é o Salvador. E que não existe outro Deus. Então esse próprio Deus, irmãos,
Ele que veio em carne para quê? Para na sua carne nos resgatar. 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, aquela visão, João não está vendo uma trindade. João está vendo o próprio Deus Espírito habitando no corpo, no seu tabernáculo. Então, agora João sabe que aquele do qual ele veio preparar o caminho é o próprio Yahvé, conforme a profecia de Isaías. Matamos a charada. Ou seja, a voz do que clama no deserto veio preparar o caminho de quem? De Yahvé, do próprio Deus. E quem é este próprio Deus? É o Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, nós temos essa confissão dos apóstolos. Eles escrevem assim, ó, e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é quem? É o verdadeiro Deus e a vida eterna. É por isso que lá em João, Jesus, conversando com seus discípulos, ele falou assim, ó, se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus falou para eles que eles tinham visto o Pai. E aí então Filipe falou assim, ué, viu o Pai? Quem conhece a mim também conhecereis ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Deve que Filipe pensou, eu não vi o Pai. Ele faz a pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Olha a resposta de Jesus, irmãos. Felipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque lá em João 10,30 ele diz, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, homem, na sua natureza humana, ele é o Filho. Mas na sua divindade, ele é o Pai. Pai e Filho, irmãos, são ofícios deste único Deus que é Espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16 diz que o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde é que o Espírito do Senhor está, irmãos? Em Cristo. Aonde é que o Espírito do Senhor está? Em Cristo. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso que em Cristo Jesus nós temos liberdade. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo fala bem assim, Paulo assim, não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, ou seja, o Espírito do Senhor está no Filho. E nós também, pela fé, somos reconciliados nele, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então nós temos agora essa liberdade da escravidão do pecado. Somos livres agora, por quê? Porque o Filho nos libertou. Deus nos libertou na sua carne. Deus nos reconciliou no seu corpo. Olha que maravilha, Deus se tornou participante da natureza humana, para que nós, seres humanos, nos tornasse participantes da natureza divina. Por isso que a Bíblia diz, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, de ter nos tornado filhos de Deus. Por quê? Porque assim como o Pai, que é o Espírito, está no Filho, nós recebemos a filiação e também recebemos do seu Espírito, da sua plenitude, graça sobre graça. Porque se você pela fé está reconciliado, redimido e justificado por Deus, você também recebe do seu Espírito graça sobre graça. Tá vendo, irmãos? Tanto que esse assunto ele é maravilhoso, eu estou até saindo do foco aqui, né? Estendendo, né? Mas vou voltar aqui agora, irmãos. Resumindo, ali no batismo de Jesus nós não temos três pessoas distintas. Nós temos ali o próprio Deus se revelando a João Batista. Ali foi mostrado para João que a sua tarefa foi cumprida, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. Quando ele batizou Jesus, ele cumpriu a sua missão. Ele preparou o caminho. Agora, dali por diante, agora, Jesus inicia o seu ministério, o ministério de João Batista finda. Porque ele cumpriu, ele preparou o caminho do Senhor, de Yahvé, do próprio Deus. E ele teve essa visão para que ele recebesse tal confirmação. Ele agora poderia dizer agora, bem assim, está feito assim, eu concluí a minha obra. Ele poderia fazer igual o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Então nós temos ali o próprio Deus, Espírito, que construiu um corpo, um tabernáculo, ele estava nesse tabernáculo, no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Até
a próxima pergunta. Espero que você tenha sido edificado com esse maravilhoso ensino da palavra de Deus. Shalom.